O De Olho na Copa está no ar. A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de clubes da FIFA 2025 terminou e vamos fazer as primeiras análises aí dessa primeira rodada da fase de grupos, cara. Então, roda a vinheta aí. Então, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu sempre peço às pessoas, principalmente você que está assistindo nosso vídeo aqui pela primeira vez, que se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube. E dá aquele joinha também, ajuda bastante, cara. E a gente fala aqui bastante de rock, filmes, séries, animações, assuntos muito legais que o pessoal gosta de ver, assistir aqui no nosso canal. E também falamos aqui, tem até a bolinha aqui, né? Falamos aqui de futebol, cara. E agora, o que está aí na boca do povo, né, cara? Na boca aí de muitos torcedores aí, é a Copa do Mundo, né? De clubes da FIFA 2025, que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E a primeira rodada, né, da fase de grupos já terminou. E está esquentando aí essa questão do futebol aí mundial, cara. São vários clubes sensacionais. Estou pondo para vocês na tela aí os resultados, né, dos jogos que aconteceram aí nessa primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de clubes da FIFA 2025. Vocês estão vendo aí na tela o resultado de todos os jogos. Eu vou destacar aqui alguns jogos aqui que eu achei sensacional, zebras também, né? Realmente aí algum clube aí grande europeu aí que empatou, deixou a vitória escapar. A gente vai comentar também sobre isso aí, cara. A gente comentando aqui, vou começar pelos clubes brasileiros, né? Tivemos aí o Palmeiras, que empatou com o Porto, né? Tivemos também a vitória do Botafogo por 2-1 em cima do Seattle. Tivemos a vitória do Flamengo, né? Por 2-0 em cima do Esperance, que é a Esperance lá da Tunísia. E tivemos o empate do Fluminense contra o poderoso, né, Borussia Dortmund, lá da Alemanha, um clube da Alemanha que participa muito de Champions League, cara. Então, um clube aí pode dizer terceiro, né? Terceira, quarta força da Alemanha, né? Porque a primeira força, né, na realidade é o Bayern, na minha opinião. O segundo é o Bayer Leverkusen, né? Até porque ano passado eles ganharam o campeonato alemão, e esse ano quem foi o campeão, o grande campeão, foi o Bayern de Munique, cara. Então, no caso, na minha opinião, o Borussia é um grande time. O Fluminense, na realidade, não deixou o Borussia agir, né, cara? Não deixou o Borussia fazer nada. O Fluminense foi dono do jogo todo. O que faltou foi o gol. Teve um lance do Everaldo sozinho, cara. E na minha opinião, dava para chutar, cara. Muita gente fala que não, mas eu acho que dava para chutar. Foi tocar pro Canóbio, o Canóbio chutou muito fraco, cara. Aí o goleiro pegou a bola, cara. Então o Fluminense teve toda a chance de ganhar o jogo, mas o que a gente pode falar sobre isso, né, cara? Futebol é assim mesmo, cara. Então todo mundo tá elogiando, o Fluminense jogou demais contra o Borussia, cara. Jogou muito, muita gente aí não acreditou que o Fluminense ia conseguir jogar assim. Teve gente que, na realidade, deve ter muitos torcedores de outros times acharam que o Fluminense ia perder, cara. Mas na realidade o Fluminense foi bem demais, cara. Jogou bem demais, cara. E tivemos também o Bayern de Munique, cara. Pra mim, nessa primeira rodada da fase de grupos aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, foi aí, cara, a maior goleada, né, dessa primeira rodada da fase de grupos, cara. O Bayern de Munique ganhou de 10-0 do Auckland City, cara. Auckland City ganhou de 10-0, cara, o Bayern de Munique. E claro, né, o adversário, né, do Bayern
não é, é um time semi-profissional. Tem jogadores ali que jogam e que tem outras profissões além de ser jogadores de futebol, cara. Então aí o Bayern, né? Mas eu sempre falo, um time da grandeza do Bayern de Munique, né? Multicampeão, campeão de Champions, realmente quando pegar, né? Times, né? No caso, igual pegou esse time aqui é semi-profissional, realmente ganhar de mais gols, né, cara? E 10-0, cara. Mostrou aí o seu potencial, né, cara? De um grande time aí, como um campeão de Champions, né? O Bayern de Munique, super campeão da Alemanha. Então um time aí que é favorito, né? Junto com muitos times aí, favorito a ser campeão dessa primeira Copa do Mundo de Clubes 2025. Aí tivemos também a vitória do PSG, né? Sobre o Atlético de Madrid por 4-0, cara. Aí o PSG mostrou aí que é o último campeão da Champions 2025, né? 2024-2025 foi o PSG. E mostrou o seu potencial, né? De um grande campeão da Champions e realmente aí ganhou do Atlético de Madrid, que é um time muito bom, cara. Um time que disputa Champions também. E já chegou aí em quartas de finais, semifinais, né? E lá na Espanha tá sempre ali disputando ali títulos com o Barcelona, com o Real Madrid lá na Espanha, cara. Então, na realidade, o Atlético de Madrid é um grande time. O PSG realmente jogou demais, cara. Então foi um jogo aí sensacional. E a gente falando também do Manchester City, já ia esquecendo aqui, tanto time, cara, que Manchester City ganhou seu jogo, né? Ganhou seu jogo de 2-0 e também encaminhando aí no seu grupo para ser o líder, né? O líder do seu grupo aí, cara. E o Real Madrid, vamos falar em zebra, né, cara? O Real Madrid, mas também o Real Madrid não está, né, nos seus melhores momentos desse ano de 2025, cara. O Real Madrid empatou o seu jogo aí de 1-1, cara. Já coloquei na tela para vocês aí os resultados, né, e os times aí o resultado dos times eu coloquei na tela para vocês aí. E o Real Madrid empatou de 1-1, cara. E, cara, esse Mundial tá prometendo. E vai começar hoje, no caso, né? Hoje já começa a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, né, de clubes da FIFA 2025. Então vai começar a segunda rodada hoje e já teremos grandes jogos, né? Destacando aqui, vou destacar o PSG contra o Botafogo, cara. Os dois ganharam, né? O Botafogo ganhou de 2-1 e o PSG ganhou de 4-0. Então o PSG é o líder e o Botafogo é o segundo colocado. Vai ser um grande jogo, na minha opinião, um grande jogo. Um dos melhores jogos aí dessa segunda rodada. Então, eu vim aqui mais falar aí o que eu achei dessa primeira rodada da fase de grupos, né? Da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 e sabe o que eu achei dessa primeira rodada. Eu achei que a primeira rodada foi muito legal, igual eu falei anteriormente aí, com jogos muito bons, né? Me impressionei muito com o Fluminense, contra o Borussia. O Flamengo também se saiu muito bem contra a Esperance, ganhou bem, ganhou legal, cara. Jogou com autoridade. Botafogo fez seu papel também, ganhou de 2-1, apesar que no segundo tempo passou o sufoco. E o Palmeiras também jogou bem contra o Porto, mas, né, e foi 0-0, mas jogou muito bem e poderia também ter ganhado do Porto, cara. Mas é assim mesmo. Às vezes o time joga bem e na hora que tem que finalizar, chega na hora, a linha de frente pro goleiro não consegue finalizar. Então, primeira rodada foi legal, tá? Fiz aqui as minhas primeiras impressões, né, que eu achei da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Foi muito legal.
E termino o vídeo aqui, agradeço a vocês por mais um vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube. Valeu!